Fala galerinha, olá povo de Deus, estamos aqui em plena reta final nesse clima do desafio, né? Do sexo sem sofrência, muitas mulheres nos acompanhando, muitas famílias nos acompanhando e nesse clima muito bom de se redescobrir, né? De redescobrir a beleza da vida a dois. Cada dia que passa são mais e mais depoimentos de casais se redescobrindo, de mulheres se sentindo muito mais felizes, se sentindo mais esperançosas. Maridos me mandando mensagem de que estão realmente se sentindo envolvidos por esse desafio, se sentindo provocados por esse desafio a serem homens melhores para suas esposas, esposas dispostas a se doar mais pelos esposos. Então, a gente tem visto aqui muitos testemunhos de perdão, de reconciliação, de pessoas que estavam à beira do abismo e resolveram dar mais uma chance. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu fico muito feliz de ter todas vocês aqui comigo hoje, acreditando que é possível. Esse trabalho é para vocês, né? E quando a gente vê isso frutificando dessa maneira tão bonita, né? Muitos casais de namorados aqui, noivos, redescobrindo nessa beleza, às vezes o casamento chegando e ainda não tinham parado para pensar em tantos aspectos do relacionamento que nós falamos ao longo dessa semana do desafio. Como assim a gente tem um grande público de pessoas casadas, de famílias numerosas, né? A galera ficou ali muito envolvida com esse tema de como viver a sexualidade, como viver a vida conjugal, como não perder a atenção no parceiro durante esse período, né, essa fase da vida com a chegada dos filhos. Aqui, ó, estamos vendo coisas maravilhosas como essa, maridos que têm uma imensa dificuldade de comunicação, né? Homens, em geral, têm uma imensa dificuldade de comunicação. E aqui a gente vê o Fábio mandando, ó, fala Doc, Natália, te amo. São coisas que a gente às vezes esquece de fazer, né? Essas pequenas mudanças, do simplesmente se declarar para sua esposa sem vergonha, sem medo, né? Sem ficar se guardando demais. Essas são pequenas mudanças que vão transformando definitivamente a vida do casal e quando vocês virem, já está tudo transformado. Nós vamos dar prosseguimento a esse clima do desafio hoje, nos debruçando mais sobre essa questão das famílias já com um certo tempo de caminhada, com esses casais que já estão vivendo essa nova etapa, esses desafios de ser um para o outro e também ser para os outros aquilo que eles precisam, né? Os desafios da vida conjugal na realidade da presença dos filhos também. E eu não poderia pensar em uma convidada diferente, que na verdade ela vai tomar conta dessa live, porque ela tem muito mais a contribuir sobre isso do que eu, porque afinal de contas nós estamos aqui não para debater o amor enquanto uma ideia, mas enquanto uma experiência de vida, né? Esse amor que se manifesta em alguém, que é alguém para você que nos ouve aqui. Então, não existiria pessoa melhor para participar dessa live que não fosse uma mulher forte, com uma família incrível, né? E que é um exemplo para todas vocês e que com certeza muitos de vocês que estão aqui já ouviram falar nela e vão ouvir falar mais um pouco por ela hoje, né? Do que é essa vida a dois na presença dos filhos e que existem pequenas soluções que estão mais ao seu alcance do que você imagina. Muitos homens entrando aqui hoje, isso é sensacional. Eu fico particularmente realizado com isso e dou as boas-vindas a você, marido, que quebrou esse preconceito e finalmente resolveu me ouvir. E vou trazer aqui a nossa convidada, que a gente sempre acha que vai sobrar tempo e no final a gente fica correndo para dar conta. Se o botãozinho do Instagram aqui resolver funcionar, vamos lá. Isso aí, ó, agora voltou a live ao contrário. Que beleza, né? Que beleza. Olha aí. Nem sei onde esse negócio fez essa graça. Botão tudo desconcertado. Tô tentando aqui ideia. Acho que foi, hein? Tô Opa! rindo aqui.
É muito Boa louco isso. noite. Boa noite. Ah, foi bom para descontrair, né? Porque eu já tô aqui tensa. Ai, meu Deus do céu, aí. Tanta Foi coisa para bom. falar, tanta coisa para falar. E eu Ai, apertei o botão gente. aqui em cima, o negócio que vira a câmera, menina, é aqui. Eu apertei o botão aqui embaixo, o negócio que vira a câmera é aqui em cima, no canto oposto. Não sei o que esse Instagram arruma às vezes. Oh, meu Deus. Mas tudo bem. Eu agradeço muito mais uma vez sua presença aqui, presença constante nessa página. Eu sou um privilegiado de conseguir ter te recebido aqui tantas vezes. Muito obrigado. É uma alegria minha poder participar. Os temas das lives às quais você me convida são sempre muito bons, muito interessantes para mim, gostosos de falar, que dizem muito da minha vida. Então, para mim é sempre uma satisfação poder estar aqui falando, e cada vez que eu venho, né, o público está crescendo. Isso é Graças a maravilhoso, Deus. muito bom, muita gente conhecendo o seu trabalho, e isso é ótimo. Muito bom, muito bom. Daí a gente estava conversando hoje cedo, né, sobre aspectos que a gente achava importante a gente colocar aqui, porque eu vejo que muitas vezes os casais eles encaram muito bem essa necessidade, eles entendem muito bem essa necessidade da vida a dois, na realidade da Sim. presença dos filhos, mas isso fica Uhum. muito no campo das ideias, da teoria, que não pode descuidar, que não pode deixar de dar atenção, mas quando chega na prática, né, a gente acaba se deparando com uma realidade que é um pouquinho, entre aspas, cruel, né? Porque esse despreparo ali deixa aqueles pais extremamente assustados e muitas vezes Uhum, paralisados nessa vida uhum, conjugal, né? Nessa dificuldade de lidar com tudo, em geral, há uma tendência a priorizar o cuidado do filho, né? Óbvio que sim, não existe uhum, nada menos propício do que isso, obviamente, mas você não pode dar aquela descuidada ali perder de vista, né, o seu parceiro ali na vida conjugal. Como você vê sim. isso hoje em dia? Você que tem uma experiência familiar, que troca tantas experiências com outras famílias aqui nas redes sociais, como é que você vê esse dilema? É. Existe um enorme perigo de quando os filhos chegam, principalmente a esposa, ela se debruçar demais sobre os filhos e deixar de lado o cuidado, o tempo com o esposo. Isso é muito natural. Se Uhum. a gente não tem noção de que isso acontece, se a gente não está consciente disso, a gente cai nisso facinho, né? E quando vê, o marido está largado, não só no sentido da sexualidade, né, de uma esposa que já não tem mais tempo para se unir sexualmente ao seu esposo, mas em todos os sentidos, no cuidado com o marido, na comida que o marido gosta, nos gestos de carinho, na atenção, no tempo para o marido. Isso é muito comum de acontecer. E a gente que trabalha muito com casais, a gente vê isso frequentemente, né? Maridos reclamando e até casamentos em crise por causa disso, né? Porque a esposa, muitas vezes, ela não consegue entender que antes do filho chegar, havia o marido. O filho, inclusive, só existe por conta desse primeiro amor que existiu na vida dos dois, que foi aquilo que os uniu, né, no matrimônio. Então, as esposas se perdem um pouco aí nesse caminho, principalmente no primeiro filho, né? E se aquele primeiro filho, assim, ele é muito esperado, então a esposa se debruça sobre a criança e o marido fica de lado. Isso é fácil de acontecer. E aí a gente tem que ficar muito esperto. Assim, tem gente que até fica brava, tem mulheres que até ficam bravas quando a gente fala, ei, antes do seu filho é o seu marido. Não, mas o meu filho é um inocente, ele não sabe se cuidar, meu marido se vira, deixa ele que se cuida, ele sabe procurar, abrir geladeira e comer, ele sabe onde é que está tudo na casa. E as mulheres realmente, algumas têm essa reação, né? Ei, peraí, se você continuar nessa linha, muito em breve seu casamento vai estar numa crise que às vezes pode não ter volta, né? Porque um marido que se sente largado, esquecido dentro de casa, ele vai começar a procurar atenção, ou seja, numa roda de amigos, ou seja, sempre demorando mais para chegar em casa, encontrando ocupações lá fora, ou às vezes até no adultério. Eu não estou justificando aqui o adultério de um marido, Óbvio. né? Sim. Mas eu tô falando de uma realidade que acaba acontecendo por falta dessa consciência de que, primeiro, o nosso relacionamento. Até porque, para que os filhos vivam bem,
vivam num ambiente harmonioso, equilibrado, é preciso que marido e esposa estejam bem, né? É preciso que esposa e esposo tenham afinidade, tenham unidade. E como é que essa unidade vem? A gente aprende pela própria igreja, ensina, né? Igreja católica, eu estou falando aqui porque é a minha linha, ensina que o ato conjugal, ele tem dois caráteres, o unitivo e o procriativo. Então, para que esposo e esposa vivam essa unidade, né, se mantenham unidos como uma só carne realmente, né, e tenham gestos de carinho e tenham harmonia, o ato conjugal tem um papel importantíssimo para que isso aconteça, né? Então, tá, você se debruça sobre a sua criança, mas daqui a pouco você vai estar sozinha cuidando dessa criança, porque o marido foi tão deixado de lado que ele já não se sente nem parte da criação dessa criança, né? É importante, até para que haja um rompimento ali do cordão umbilical de mãe e filho, que o pai tenha participação na criação dessa criança, que ele tenha, né, espaço entre mãe e filho, porque ele também é parte disso, né? E que ele seja alguém que faz parte dessa família, né? Então, é um risco muito grande que se corre, a gente cair nessa. É claro, gente, a chegada de um bebê, ela é uma mudança enorme na vida de uma família, talvez a maior, né? Talvez a maior mudança, mais significativa, porque é ela que realmente vai trazer a maturidade para os pais, e é isso que deve acontecer, né, no relacionamento saudável, a chegada dessa maturidade, porque tem alguém para que a gente cuide, alguém que precisa de nós. Ela traz uma série de mudanças, né? O nosso tempo já não é mais o mesmo, o nosso tempo, ele se divide, né, de uma maneira muito particular com uma pessoa que é totalmente dependente. Então, todas aquelas noites que nós tínhamos, né, para estar juntos, assistindo a nossa série favorita, né, trocando carinhos, nós não teremos, né, principalmente ali nos primeiros meses em que a criança requer ainda muito cuidado, às vezes ainda não tem a rotina do sono muito estabelecida, as noites vão ficar conturbadas, né? Mas o casal precisa, né, aos poucos, ir trazendo de novo aquele equilíbrio de antes no casamento, né? Aquela rotina. E, gente, eu sei que quando o filho chega, né, tudo parece que é interminável, aquela situação que a gente vive, as cólicas, elas parecem sem fim. Depois vem os dentinhos, parece que aquilo nunca mais vai passar, né? Todas aquelas situações que a gente vive com o recém-nascido, com o bebezinho, parecem intermináveis. E nisso, né, em questão de semanas, meses, o casamento pode entrar numa crise. Então a gente precisa ter essa consciência, vai passar, né? Esse cuidado demasiado sobre a criança que nós precisamos ter, vai passar. Vai se equilibrar, né? O sono bagunçado, às vezes o bebezinho recém-nascido que troca o dia pela noite, vai passar, ele vai começar a dormir à noite. Com o tempo vai começar a dormir a noite toda, né? Então é também uma questão de paciência, né? Primeiro a mãe precisa ter consciência disso, né? As grandes transformações vão vir com a chegada do filho, mas elas vão passar. E o marido, por sua vez, vai precisar ter paciência, né? Tudo aquilo que a minha esposa está vivendo, de hormônios, de cansaço, né? Isto vai passar. Então, o casal precisa permanecer unido nesse tempo, principalmente quando chega o primeiro filho, porque tudo isso passa e depois voltarão a ser vocês dois novamente. E os filhos também vão passar. Né? Um dia, embora parece que está tão longe, eu disse, meu Deus, meu filho mais velho já tem 8 anos, mais 10 anos já tá moço, né? Tá saindo de casa, meu Deus do céu. Sim. Vai passar e vai chegar um dia em que voltarão a ser vocês dois. E se vocês não cultivarem a convivência agora, se vocês não cultivarem os gestos de afeto agora, o carinho, a conjugalidade, vai chegar um dia que os filhos vão sair de casa e vocês dois vão ser dois estranhos, porque não cultivaram isso agora. Então,
É tudo uma questão de tempo, né? De paciência, de estar ali juntos, parceiros, fazer jus àquele voto que a gente fez, em todas as situações, na saúde, na doença, né? Na vida, na morte, na alegria, na tristeza, em todas as situações, estamos juntos. A chegada de um filho, muitas vezes, traz um pouco de turbulência para o matrimônio, mas estamos juntos, vamos lá, vai passar. Então, ter essa consciência, que isso aí ajuda a vencer tudo, né? Com certeza. Eu acho que é uma das grandes ilusões que os casais têm. Às vezes, mesmo que eles estejam muito convictos desse amor incondicional que eles têm um pelo outro, às vezes falta essa consciência da prática, né? Do dia a dia, de que as dificuldades vão vir e elas fazem parte daquele momento, como você bem falou, né? E muitas pessoas ali, elas acabam se iludindo um pouco, né? Porque acabam construindo uma ideia de que o casamento, obviamente, ele tem toda uma dinâmica que vai mudando e vai amadurecendo, mas que é como se tivessem fases em que cada uma das coisas acontecesse isoladamente, né? De que nos primeiros anos, até a chegada dos filhos, dependendo de cada um, né? Demora um tempo maior ou menor, mas que naquele momento vai ser o momento de aproveitar o esposo e a esposa. Depois chegar os filhos, eles vão virar só pais. E aí acabou a atenção um para o outro, e depois, quando meu filho sair de casa, a gente vai ter um tempo de novo. E aí entra esse grande problema que você falou. Essa falta do contato, do toque, do olho no olho, das pequenas conversas do dia a dia, elas vão minando a intimidade do casal. Né? E isso gera um ciclo, né, vicioso, por assim dizer, que acaba uma coisa prejudicando a outra. Você espera que a sua vida conjugal também se realize na questão sexual, mas você não alimenta aquilo com aquela intimidade, aquela sintonia que tem que acontecer nos pequenos gestos, nos pequenos carinhos, aquilo vai sendo alimentado, vai sendo provado de alguma forma, né? Esses elementos da conquista, muitas vezes, se perdem. E aí isso vai minando, porque cada um disperso em alguma coisa. Às vezes a chegada do filho faz também com que um dos dois comece a trabalhar mais, porque tem mais despesas, e aí isso vai afastando, às vezes, cada um, né? Um está preso no trabalho excessivo, o outro está preso nos afazeres do dia a dia. Mas uma coisa que tem que ficar muito clara para esses casais, eu acho também, Déia, não sei, acho que você concorda comigo, é que às vezes as pessoas ficam esperando coisas grandiosas para renovar o ânimo da relação. E na grande maioria das vezes, se vocês que nos ouvem aqui hoje forem parar para pensar, homens e mulheres que aqui estão hoje, que as grandes transformações que vocês vão ter no casamento, de intimidade, de proximidade mesmo, elas vão vir em pequenas coisas. Não precisa sair de casa, não precisa procurar um lugar maravilhoso para jantar. Às vezes você faz um jantarzinho íntimo lá para vocês dois, com uma coisinha que você preparou. Às vezes o carinho que a sua esposa vê em você, preparando alguma coisa para ela, vale muito mais do que levar ela num restaurante deslumbrante, super caro, né? Aquele papo simples, tomando uma tacinha de vinho, comendo um queijo no final de semana e discutindo sobre as coisas da vida. Até mesmo para desabafar um pouco e falar, nossa, eu estou exausta, eu também estou exausto, mas então que bom que estão os dois exaustos, um entende o outro e a gente tem um pouco mais de paciência. Às vezes o que acontece muito também, vê se você não repara isso, é que a Maria Alice teve muita cólica, ela trocou muito dia pela noite, isso foi muito difícil mesmo, teve refluxo além de tudo. E aí a Camila ficou muito consumida nessa rotina e eu, ao mesmo tempo, trabalhando muito sempre. Porque como eu sou, na grande parte, autônomo, eu não tenho licença, né, para ficar em casa. Então, às vezes aconteciam pequenas discussões que pela própria correria a gente não dava bola. E aí aquilo ia virando uma bola de neve e num momento de sobrecarga emocional, as pequenas coisas vão deixando de lado, aquilo vai crescendo. Quando você vê, aquilo explode. Então, às vezes, esses momentos de conversa é um bom momento de você botar os pingos nos is também. De uma maneira respeitosa, caridosa, né? Mas também não deixar aquilo se acumular. Exatamente. E a gente tem essa tendência, né? De pela correria do dia, a gente ir deixando as coisas passar. É claro que tem coisas do matrimônio, né? Do dia a dia que a gente vai vivendo, que é bom deixar passar. Mas tem outras que precisam ser colocadas ali na conversa e manter o diálogo é muito importante, porque é muito fácil, por tudo que a gente vive, a gente ir perdendo o hábito até de olhar nos olhos do nosso companheiro, né? E isso é um grande termômetro. Quando ela chegam em casa e já não se olham mais, quando já não tem um olhar de afeto, quando já não se observam mais, quando já não se reparam mais, nem mesmo para perceber o quão cansado o outro tá, isso é um termômetro de que algo não vai bem.
Quanto mais quando já não há mais nem diálogo, né? Já não há mais conversa. Então, sim, precisa haver. Por isso que é tão importante os casais irem, assim que possível, colocando uma rotina na vida da criança. Uma rotina para que o bebê tenha um horário para dormir, para que o casal tenha esse tempo a sós, sabe? Às vezes para pedir uma comida gostosa só para vocês dois comerem juntos ali, terem aquele momento de intimidade, né? De poder conversar de tudo, porque às vezes na presença dos filhos a gente não pode falar de tudo. E ali, a dois, vocês vão conseguir colocar também essas coisas que os desagradaram, né, no decorrer do dia, às vezes uma palavra mal dada, né, uma rispidez, uma impaciência com que a gente respondeu, colocar isso para que realmente não vire uma bola de neve, porque o perigo da bola de neve é que quando a gente resolve falar, a gente não fala, a gente vomita em cima do outro, né, a gente descarrega, e ali com certeza feridas vão ser abertas, porque não vai ser bem dito, não vai ser uma coisa que eu falo para a edificação do meu matrimônio. Eu falo para ferir o outro, justamente, porque eu estou ferida, né? Então, manter esse diálogo, manter estes momentos, né? Eu sei que ali nos primeiros meses a criança não consegue logo ter uma rotina, mas a partir ali do 3º, 4º mês, já vai colocando para que, tipo, 8 horas a casa esteja tranquila, para só vocês dois estarem ali juntos, para trabalhar um pouquinho, ler um pouco, mas sobretudo para estarem juntos. Nem que seja ali lado a lado, descansarem um pouco, mas estarem juntos, pegar na mão. Quanto tempo você não pega mais na mão do seu marido? Vocês já não se abraçam mais, já não se tocam mais. Quantos casais que já não sabem o que é se tocar, né? Às vezes até vivem o toque da intimidade conjugal, né? Como eu tenho que cumprir, né? Com o meu papel, mas já não se tocam com carinho, né? Não tem aquele gesto de carinho durante o dia, e quanto isso é importante para nós mulheres, né? Estarmos aptas para o momento conjugal, é importante que durante todo o dia haja, né, esta preparação. Só que a gente não pode esperar só do marido, né? A gente também precisa fazer a coisa acontecer. Eu sempre falo que o grande problema dos matrimônios é que se gera uma expectativa tão grande sobre o outro, que essa expectativa só pode trazer frustração, porque esperamos do outro algo que às vezes ele não pode dar, ou que nós não fazemos o menor esforço para dar também. Então precisa partir de mim, porque é certo que quando eu mudo algumas atitudes minhas no matrimônio, isso vai refletir no meu parceiro, né? A não ser que o cara seja, né, totalmente ausente, assim, totalmente alheio à esposa, ao casamento, à família. Mas se o companheiro tem ali o mínimo desejo de fazer o casamento feliz, de fazer dar certo, as nossas mudanças, a minha mudança, ela vai refletir no outro. Então, às vezes a mulher está lá esperando uma massagem no pé, mas ela quer também que o marido tenha bola de cristal, né? Ela acha que ele tem a obrigação de saber que ela está esperando uma massagem no pé. Por que você não fala, meu bem, tô tão cansada hoje, né? Que tá uma massagem no pé. Falar, isso não faz mal pra ninguém, né? Se ele estiver cansado e não quiser fazer, tudo bem, o não você já tem, mas vai que ele faz, né? Sim. Você tá no lucro. Então, não esperar isso do outro. Falar o que você espera, o que te desagrada, ter essa iniciativa, né? Não esperar que o outro adivinhe, porque ele não tem essa capacidade. Sobretudo os homens, né? Os homens, eles não estão atentos a isso, né? Os homens, não é próprio do homem isso, né? Salvo algumas exceções. Mas o homem precisa que a gente diga. E o dizer é com jeito também, né? Não é cobrando, quanto tempo você não me faz uma massagem no pé, né? Não é isso, não. Mas falar do quanto você deseja, do quanto você gostaria, né? Como isso te faria bem. Então, desta forma, né? Você falou uma coisa muito interessante, que como a minha página fala basicamente sobre saúde feminina, feminilidade e vida conjugal desse ponto de vista, algumas mulheres, às vezes, interpretam mal as coisas que eu falo e falam assim, mas não adianta nada eu fazer isso o tempo todo, eu só me dou, e o homem não faz nada, ele não percebe em mim, ele não repara em mim. Aí tem uma questão muito prática nisso tudo, que primeiro, a minha página é basicamente de mulheres. Não adianta eu chegar lá e falar o que o homem tem que fazer, porque quem está ali falando comigo é a mulher.
E a outra parte é essa, justamente essa sensibilidade, muitas vezes, ela vem pela mulher. E às vezes você quer falar com um homem e dizer assim, você está errado, você tem que fazer isso, isso e isso, ele vai bater de frente. Porque ele é um ser assim de confrontamento, na grande maioria das vezes. A mulher tem essa sensibilidade muito maior, então ela consegue perceber mais as coisas. Não é por acaso que a gente vive essas experiências que a gente, hoje em dia, a gente ridicularizou isso um pouco, mas que tem um sentido muito profundo por trás, que é a questão da DR, que a gente fala dos casais muitas vezes, de quantas vezes o homem acha que é uma bobagem aquilo que está acontecendo, mas na verdade é a mulher colocando um sinal ali de alerta de que alguma coisa não está indo bem. E a mulher, quando ela está consciente desse papel, de que ela influencia muito mais no relacionamento, por essa capacidade de encantar o homem de alguma forma, de trazer ele de volta com esse carinho, com essa atenção que você falou, quando ela assume que ela tem essa habilidade, ela entende que aquilo ali não é uma obrigatoriedade para ela, mas é uma missão dela dentro dessa dinâmica do casamento de complementariedade. Né? A gente fala sempre aqui, como você disse, né? Nós dois somos católicos e isso implica em uma série de valores que a gente acaba trazendo para a nossa vida, que são muito peculiares. E a gente fala, quando a gente pensa, teve muita polêmica já, né, em falar dessa situação da mulher ser submissa ao seu esposo, mas isso é dentro de um contexto de um esposo que dá a vida pela sua mulher. E quando se compreende que homem e mulher são extremamente diferentes na sua personalidade e que isso faz deles complementares, isso gera um movimento natural de doação, de buscar o outro, por aquele estranho que lhe agrada. Né? E assim, quando a mulher está consciente desse papel que ela tem, de inspirar muito mais as transformações do homem do que o contrário, ela encara que aquilo ali para ela não é uma mera escravidão dentro do relacionamento e que ela não é inferior por aquilo. Pelo contrário, ela consegue inspirar sentimentos muito mais superiores do que o homem, que ele tem essa visão mais limitada, né? Muitas vezes essa percepção é muito mais prática da vida, né? Do que espiritual e moral e sentimental. E um outro ponto muito legal que você abordou aí, essa questão do quanto as pessoas separam a esfera sexual do casamento da esfera afetiva. Né? O quanto as pessoas esperam que o toque aconteça naquela hora e não ao longo do dia nessa forma de uma carícia, de um afeto, né? De um carinho mesmo, entre aspas, desinteressado. Tem muitos casais que eu vejo hoje chegarem assim no limite e não trabalham essa intimidade, não trabalham esse carinho, essa troca de olhares, esse cultivar, né, esse desejo pelo outro, na forma de um querer bem, antes de um querer consumar isso de alguma forma, mas que não trabalham esse querer bem e não se preparam para essa última instância, talvez, do amor conjugal, que é o sexo, por assim dizer, o ato conjugal, por assim dizer. Há um movimento, muitas vezes, contrário, de achar que a coisa vai ser resolvida no final. Quando, na verdade, o final só ocorre quando todo o começo já aconteceu. Né? Exatamente. O ato conjugal, ele é a última instância de intimidade, de união, de doação. Então, veja, a gente está conversando aqui sobre esses dilemas da vida prática. Nada disso faz sentido na cabeça de quem não entendeu que amar é se doar. Que não é esperar que o outro venha, como você muito bem falou. Quando você fica esperando que o seu relacionamento, que você é uma pessoa que não vai se sujeitar a ficar correndo atrás do outro, você já subverteu a ordem do que é um relacionamento. Há pouco tempo eu falava aqui no desafio que eu fiz que eu estou fazendo com os casais essa semana, de falar, amar é estar disposto a ser pregado numa cruz. Será que esse exemplo que a gente tanto exalta de Jesus Cristo não nos ensina nada também na vida conjugal? Ele se colocou como o esposo, né, da sua igreja. E isso tem um simbolismo muito forte para nós, de entender que ele deu a vida pela sua esposa. Então os maridos são chamados a imitar a Cristo nesse sentido. E a esposa hoje serve ao seu esposo com alegria, não como uma obrigação, mas como quem enxergou que ali está um sentido para a sua vida. E essa dinâmica também deve acontecer dentro da vida conjugal. Né? Então quando você transcende esse servir por um valor que o outro tem, não por aquilo que ele merece, não como uma troca de interesses, você tira a vivência do ato conjugal e da sexualidade de uma troca de interesses e vira aquilo uma doação. Aí a coisa geralmente flui muito melhor dentro do relacionamento de uma maneira geral, porque você entende que você precisa ir ao outro, né? E cada vez mais se preocupar, um se debruçar sobre o outro.
Essas questões que a gente fala da prática, eu chego em casa, eu estou sobrecarregada, ele ficou o dia todo fora e o trabalho dele é muito mais leve que o meu. Ou então o cara chega em casa e fala, mas ela só tem que ficar com os filhos, eu passei o dia todo me estressando no trabalho, tudo que eu queria era estar em casa. Ninguém para pensar e estimar, né, o valor do outro e transformar isso num combustível para falar, nossa, ela merece, ou mais do que isso, ela precisa de mim. Né? Então é um movimento contrário. A grande questão, doutor Felipe, é que hoje já não se entende mais o sentido da sexualidade e nem o que seja amor. Né? Amor se confunde hoje com inúmeras coisas, mas não se tem o conceito daquilo que realmente ele é. E muito menos a vivência, porque não se sabe o que é o amor, não se vive. E, de fato, amor é sacrifício. Né? O que é a visão mais clara do amor para nós? Jesus. Né? Quem foi aquele que mais nos amou? Jesus Cristo. Como foi que ele foi ao auge do seu amor, dando a vida por nós? Né? Quando a gente pensa na pessoa que mais nos amou nessa vida, né? Se você parasse um pouco para pensar, quem mais me ama, quem mais me amou nessa vida? Não é aquela pessoa que mais se sacrificou por você? Talvez a mãe, talvez o pai, talvez o esposo, não sei. Mas quem mais se sacrificou por você? Ali está o verdadeiro amor. E hoje não se sabe mais isso. Nós somos conduzidos e guiados pelo nosso egoísmo. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter o seu conforto, o seu prazer, né? A sua situação confortável ali dentro do casamento. Ninguém quer sair de si, ninguém quer dar o primeiro passo, de buscar, de ter o primeiro gesto de carinho, de muitas vezes voltar atrás numa opinião para ganhar o coração do outro. Né? Eu sempre falo que no matrimônio não é importante quem chega primeiro. O casal tem que chegar junto e muitas vezes perder para ganhar. Você vai ter que perder a razão numa discussão, muitas vezes, para ganhar o coração do outro. Porque ou se vive assim, ou se vive em pé de guerra. E mais cedo ou mais tarde esse casamento vai ruir. Podem até viver juntos sobre a mesma casa, mas serão infelizes. Né? E a questão da sexualidade é algo... Por isso, né, esse trabalho que você está fazendo, ele é formidável. A gente tem também um curso Família Forte, onde nós abordamos um módulo só sobre a sexualidade, 3 aulas sobre isso, né? E ali ela está ainda permeada entre as outras aulas, porque realmente o cerne da questão. Se a gente entende que a sexualidade ela é sagrada, né? Que ela é amada por Deus, que o ato conjugal do casal ele é importantíssimo e que ele é querido por Deus, a gente passa a viver de uma outra forma. Quando a gente olha para a criação de Deus no princípio, onde a sexualidade era vivida como um dom para o outro, antes do pecado original, né? Adão e Eva, eles tinham ali a sua sexualidade e eles se davam como um dom, não para buscar prazer, mas para dar ao outro toda a beleza e o significado dessa doação, né? Da sua sexualidade vivida com o sentido mesmo, para unir e para procriar. E se a gente volta, né, a pensar, eu preciso ser um dom para o meu esposo. Meu esposo é um dom para mim, o corpo do meu esposo, meu corpo para o meu esposo. Eu sou um dom para que ele seja feliz, para que ele me faça feliz. Aí a gente passa a viver de outra forma. Né? Agora, se eu só quero... eu vivo de forma egoísta essa busca... Aí tanto faz como tanto fez. A esposa, por sua vez, vai ficar fechada no seu canto, porque a gente sabe que a libido ela é diferente na esposa e no esposo, principalmente depois que os filhos chegam, né? E o esposo, por sua vez, vai ficar lá, né? Achando que a esposa já não o deseja mais, que já não tem mais interesse por ele, e às vezes buscando formas de se satisfazer de outras maneiras, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? A libido na mulher, por exemplo, ela é cultivada durante o dia inteiro. Aquela música Entre Tapas e Beijos é uma baita de uma mentira, isso não existe, né? Principalmente para a mulher. A mulher, ela precisa, né, ser cortejada, ela precisa receber o afeto, receber o olhar, o carinho, o toque durante o dia, né? Para que depois ela esteja apta para viver o ato conjugal. E a gente precisa entender isso. E depois que os filhos chegam, o casal vai precisar encontrar formas de viver isso também.
em meio à correria ali do dia a dia, o marido vai ter que colocar, às vezes, um pouco mais de lenha na fogueira para conseguir acender essa mulher, que vai estar cansada, que vai estar preocupada com o filho, que vai precisar acordar de madrugada para dar mamar. Esta mulher que, às vezes, está ali com uma alteração hormonal por causa de tudo que está voltando ao normal, né? Essa mulher que ela está com a cabeça muito voltada agora para essa nova realidade que é ser mãe. E não é por maldade, mas é próprio de tudo isso. Que não pode se esquecer que ela é esposa. Então, o esposo vai precisar cultivar um pouco mais esta esposa, para que possam viver o ato conjugal, né? Às vezes até que a mulher retome ali os seus ciclos, vai às vezes passar por um período de mais secura. O marido vai ter que investir mais nas preliminares para que essa mulher esteja preparada. Então, gente, são mudanças que não vêm para derrubar o casamento, né? Toda crise, toda mudança, tudo aquilo que a gente passa, as dificuldades, elas vêm para nos dar força, para nos dar têmpera, para nos fazer mais fortes. Não vem para nos derrubar, né? Tudo aquilo que nós passamos no matrimônio, na nossa vida, né? Ela vem para nos fortalecer. Então, por isso que eu falo, né? O casal, ele tem que permanecer unido. Mas, antes de tudo, tomar consciência, né, do que é o matrimônio, do que é a sexualidade, a beleza da sexualidade, querida e amada por Deus. Se a gente quer saber o que é mais sagrado, a gente tem que olhar para aquilo que é mais profanado. E se não é a sexualidade humana, aquilo que é de mais profanado nos tempos de hoje? A sexualidade humana, ela vem sendo deturpada, denegrida, ela vem sendo sujada, né, há séculos aí, e parece que está chegando assim num auge, né, onde a gente não sabe mais o que esperar, do que o inimigo mesmo dos filhos de Deus quer fazer com a sexualidade humana, não é? Primeira coisa, ele tira da gente o encantamento por isso, e coloca na gente uma sensação de que a sexualidade é uma coisa suja. E não é, né? E as mulheres precisam tomar cuidado com isso, né? E às vezes até depois que o filho chega, fica aquela coisa assim, e cuidado com quem põe o filho para dormir no quarto do casal, né? Fica aquela coisa assim, mas eu não posso, porque meu filho está aqui e tal, agora eu sou mãe, até um certo angelismo, assim, não, agora eu sou mãe, eu não posso mais. Não, gente, né? Que isso? Então, quando era solteira, quando não tinha filho, aí podia. Tá vendo como a gente tem uma noção errada da sexualidade? Não, né? A sexualidade, ela é para ser vivida pelo casal em todos os momentos. Claro, ali tem o momento da doença, em que vai ter a paciência, tudo aquilo que a gente já sabe. Tem momentos que não vai ser possível. A quarentena da esposa, o marido vai ter que ser paciente nesse tempo, né? Mas a gente tem que voltar os nossos olhos para a beleza disso, né? E não cair nesse angelismo de que, não posso. Então, tomar cuidado. Às vezes você quer deixar o filho no seu quarto, né? Mas que seja ali por um tempo. Assim que a criança for crescendo, que ele já possa ir para o quartinho ali, sei lá, 6 meses. Às vezes até orienta que a criança esteja até os 6 meses num bercinho no quarto do filho. Mas assim que possível, leva o seu filho para o quartinho dele, para que vocês tenham a sua intimidade, para que vocês possam viver com liberdade, com naturalidade, né? O ato conjugal, como vocês precisam viver. Cuidado também, assim, com quem faz a cama compartilhada. Claro, cada casal escolhe aí a forma com que quer criar, educar seus filhos. Mas isso é um problema para os casais. A cama compartilhada, às vezes, se estende ali por anos e o casal vai sendo privado, né, de viver o ato conjugal como poderia e como gostaria, porque o filho está na cama, né? E a cama do casal, ela é ali o altar do matrimônio, onde vocês se dão um ao outro como Cristo se dá à igreja, né? Como você falou, é um momento único e é um ambiente maravilhoso de vocês. Então, assim que possível, é importante que as crianças tenham o seu cantinho, isso é bom para o bebê, é bom para a criança e é essencial para o casal. O casal precisa, porque se a mulher acha que tem alguém podendo ouvir, podendo ver o que vocês estão fazendo, ela já se fecha, já tem um bloqueio aqui, né? Porque primeiro o sexo acontece aqui, né?
Então ela não vai Exatamente. conseguir, não vai conseguir, né? Então é preciso que tenha toda a privacidade, a porta fechada, né? O ruído que não vai ir para outros cômodos da casa, porque senão a gente já fica, meu Deus, não dou conta não. Então ter esse cuidado é muito importante. Sim, exatamente. Você falou pontos muito preciosos. Primeiro, como médico, que eu posso contribuir aqui de maneira enorme para esses homens que estão aqui muitas vezes, que não conseguem compreender as suas mulheres nessa fase. Primeiro de tudo, nessa fase logo após os filhos, existe uma queda de níveis hormonais muito grande, que estavam lá no alto na mulher durante 9 meses. Uhum, Essa uhum, queda gera o que a gente chama geralmente de blues da gestação, que é aquela tristezazinha ali, aquela vulnerabilidade emocional, aquele choro incontido muitas vezes, claro que é uhum, agravado pela falta de sono, a falta de comer, a falta de ter um relaxamento, aquela tensão muito exacerbada. E como a mulher está muito ali vinculada naquele momento à criação do filho e, entre aspas, presa no bom sentido, né? Está muito ali detida naquelas funções de casa, o homem só vê ela dentro daquele ambiente em que geralmente ela está mais tristonha em alguns momentos, ou uhum, exaurida em alguns momentos. E ele tende a interpretar muito isso como se fosse uma coisa condicionada à presença dele. Ele acha que ela não tem mais interesse em mim, ela não faz questão de agradar, as coisas já não são mais as mesmas. E já não são mais as mesmas de fato, mas não por uma uhum, falta de interesse, mas porque ela está readaptando a cabeça dela. Se você pudesse ver a sua esposa, logo após o parto, se comunicando com qualquer outra pessoa, você vai ver que ela não está tão eufórica assim, com ninguém, porque ela está com a cabeça a mil. Né? Então não é uma coisa uhum, pessoal. E a outra coisa que você falou é esse entendimento do sexo como uma realidade totalmente deslocada do seu sentido. É muito nítido ver como as pessoas transformaram o sexo numa coisa vergonhosa. Né? E quando uhum, você tem vergonha, é porque de alguma forma você, no fundo, associou aquela imagem a uma coisa errada, uma coisa impura, que merece ser escondida. Né? uhum, Quando, na verdade, o sentimento saudável em relação a esse pudor é o de timidez. Né? Quando uhum, você tem uma certa consciência de que aquilo é valioso, que não merece ser exposto para qualquer pessoa, em qualquer lugar, você se guarda e dedica aquilo para a intimidade do seu esposo, da sua esposa. Essa é uma atitude natural e saudável. Mas como você bem falou, os jovens de algumas décadas atrás, que são os adultos de hoje, foram cultivados por uma cultura de sexualidade perversa, distorcida. A gente não pode deixar de falar do quanto essa cultura de pornografia, de masturbação, destruiu o imaginário dos adolescentes e dos jovens sobre a uhum, beleza do ato conjugal e colocou nesse ambiente de impureza. Aí quando você olha para o ambiente da sexualidade, do ato conjugal e associa uma coisa impura, quando você joga nesse ambiente a figura materna, que é algo sobrenatural e admirável e puro de fato, não uhum. combina. E Sim. muitos homens perdem a libido nessa fase porque enxergam assim. É Uhum, muito mais do que, porque o corpo da mulher mudou, porque ele está isso, está caído, está mais feio. Não é isso. Porque quando existe o amor mesmo, você ama o outro pelo que ele é, nas suas diversas aham, formas que vão mudar ao longo dos anos. Mas na grande maioria das vezes é esse bloqueio cultural, esse bloqueio moral que está ali por uma distorção de todos esses pensamentos. E é o que você falou, uhum, aí já chega no meio disso tudo a falta da privacidade. Porque isso é fundamental para o ambiente do relaxamento e é mais fundamental ainda para a construção da libido feminina. Porque, como você falou, o ambiente externo influencia muito mais a mulher do que o homem. E aí começa aquela disputa, né? Porque você já não é mais a mesma, você já não tem mais tanta vontade. E aí, quando você entra nessa dinâmica, já sabendo que amar é renunciar, que amar é sacrifício, que amar é se colocar na cruz pelo outro, essa espera, ela assume um outro significado. E ela gera tanto um controle das paixões do homem, quanto uma admiração da mulher por aquele homem que soube se mortificar um pouquinho e esperar o uhum, momento que vai ser melhor. Então, essa é a dinâmica de um casal que está preparado e que vem, que cria o pano de fundo para que o ato conjugal tenha um sentido de união, a dificuldade reforça o vínculo. Quando você não tem aquilo, essa dificuldade vai nitidamente, né, naturalmente criar um abismo entre os dois. Porque aí a renúncia não faz sentido. A renúncia uhum, parece desinteresse. Né? O afastamento parece desinteresse. E aí você perde esse encantamento, essa admiração. E uhum, outra coisa que é muito importante nesse ponto que a gente não pode descuidar é de nessas pequenas coisas, dos gestos de carinho também, mas também nesse ato de se cuidar para o outro.
né? A gente menospreza muito esse papel e a gente cobra isso muito da mulher, mas isso também é papel Sim. do homem. Sabe que outro dia eu recebi uma caixinha, um direct, na verdade, de uma mulher que pediu assim, na próxima live que o senhor vai falar, que eu fiz uma live de perguntas e respostas ontem para a vida dos casais. Aí ela mandou assim, na próxima live, que o senhor for tirar dúvida, o senhor fala pro meu marido parar de andar de cueca dentro de casa? Aí eu mandei o recado ontem na live. Porque a gente acha que a mulher tem que se maquiar, a mulher tem que se cuidar, tem que se arrumar, botar uma roupa bonitinha dentro de casa, mas o homem também. Porque esse Também. trabalho de admiração, do encanto, é a porta de entrada para esse desejo que se constrói. Claro que não é só isso, não é só uma atração pela beleza, mas é a vontade de se doar pelo que o outro é. Essas duas coisas que confluem para que se crie não só um mero desejo, mas uma vontade de se doar, né? Existem essas duas coisas ali. Sim, a gente se volta muito para a questão do cuidado da mulher, porque a gente sabe que o homem ele é muito visual, né? O homem, ele se excita pelo visual. Então a gente sempre bate nisso. A mulher tem que se cuidar, não fica o dia inteiro de pijama, compra uma lingerie nova, aquela coisa toda. Mas é muito importante também para a esposa saber que o esposo está se cuidando para ela, né? No mínimo um perfuminho, né? Um escova-dente, aquela coisa básica, assim, né? Para que porque essa coisa de se largar, né? Eu ando de qualquer jeito, a camiseta furada, a cueca, o samba canção o dia inteiro lá, né? Não, isso denota assim um relaxamento, mas não um relaxamento positivo, tô relaxado, não, aquela coisa assim, tô nem aí, né? E isso não é bom pro casal, precisa manter essa, porque a gente tem muito, né, aquela coisa da conquista, do encantamento na época do namoro e depois o casamento vai passando, vão passando os anos, a gente vai se largando. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Precisa manter o encantamento. Um casamento ele se mantém pelo encantamento que é cultivado apesar dos anos que passam, não é? A gente sabe, nós vamos envelhecendo, o corpo vai mudando, mas esse cuidado de estar bem para o outro, ele é importantíssimo, né? Assim como o gesto, o afeto, o carinho, perceber, olha, se arrumou pra mim, não vai sair hoje, mas tá todo arrumadinho, que beleza, tá cheiroso, perfumado. A mesma coisa pra esposa, né? Isso é importante demais, às vezes a gente passa batido, mas assim, o sexo vai até acontecer, né? Mas não é uma questão de só acontecer, é uma questão de acontecer e fazer bem para os dois, né? É edificar o casal mesmo, cumprir aquele seu papel de gerar a unidade, né? De aumentar ali o amor, o encanto, o desejo de estar perto, porque só o sexo pelo sexo, você cai num materialismo, né, do sexo, e não há casamento que resista a isso. Quando o sexo ou ele vira o centro das atenções do casamento, ou ele é vivido de qualquer jeito, em nenhum destes aspectos ele é positivo. E ele vai conduzindo o casamento a uma ruína. Não tem como ser diferente, né? Então, na verdade, é esse cuidado, é esse cultivo, né? Separar ali também um tempinho para o casal sair juntos, mesmo depois que os filhos chegaram. Ali, à medida, né, a criança já começou ali na introdução alimentar, já pode ficar com alguém que vai dar uma frutinha, vai dar papinha, a avó, a madrinha. Vão fazer alguma coisa juntos, vão almoçar, vão jantar juntos, vão sair só os dois, né? Ter um momento para andar de mãos dadas, de estarem juntos, irem num cinema, não sei, mas fazer alguma coisa que vocês gostem. Porque às vezes o filho chega, o casal se anula. Não é preciso que isso aconteça, né? Porque um grande erro é quando o filho chega e o filho se torna o rei da casa. Tudo em função do filho. Não, o filho é alguém muito importante que chegou na vida da família, é o fruto do amor conjugal, né? Mas ele não é o rei, né? O esposo e a esposa, eles são a cabeça da casa, o esposo, a esposa, o coração. Então, vocês precisam manter aqui um mínimo, né, de rotina, de momentos a sós, de vez em quando poderem sair. Tem casal que eu conheço que estão, tipo assim, há 5, 6 anos sem saírem, sem fazerem algo a sós. Não gosta de deixar o filho com ninguém, com o avô, com a avó, com o madrinho, não deixa com ninguém. Só que, tipo assim, estão, sabe, assim, saturados já. Não, preciso sair e tal, mas
Não, gente, né? Tem que ter um mínimo. Você, às vezes a gente mora longe da família e tal, mas uma madrinha, uma pessoa em quem você confia, né? Um De amigo, verdade, vizinho, que é muito que íntimo. em quem você tenha confiança mesmo, para que vocês possam viver, que seja 2 horas para vocês Uhum. darem um respiro e estarem juntos. Isso faz muita diferença. Então, às vezes, a gente vai se anulando, e isso não faz bem para ninguém. Como a gente já falou, não é só questão do chegar lá e pronto, né? Aconteceu o ato conjugal. Não, é toda uma preparação, é uma questão de um matrimônio que mantém ali as suas características de encanto, de cultivo, de afeto. Não há matrimônio que sobreviva sem afeto, minha gente. Pode até sobreviver sem o sexo, mas sem o afeto, sem o carinho, não sobrevive. Exatamente. E por isso que eu achei que essa live era tão importante de ser trazida aqui. Não por acaso, uma das lives com a maior audiência que a gente está tendo nesse período do desafio, porque quem não é casal ainda sabe que vai ser e está interessado em tudo isso. Quem é casal de muito tempo sabe o poder que tem, o poder que a rotina tem de ameaçar a vida do casal. Então, a gente precisa colocar esse contexto da sexualidade, do ato conjugal, no seu lugar de direito, Uhum, né? uhum, Quando você falou, os filhos, eles não são o rei do relacionamento. Ali, o centro do relacionamento é essa própria união que é geradora dessa vida. Se o filho vem e uhum. apaga essa vida conjugal, dali se apaga também a possibilidade de se gerar mais vida dentro do seio daquela família. A fertilidade da união conjugal, né, do ato conjugal em si, não é só uma fertilidade biológica, ela é uma fertilidade espiritual, Sim. afetiva. Ali nasce um novo vínculo, se renova, né, essa doação mútua, essa entrega total entre os casais. Então ali você reforça o laço. Você está dizendo Uhum, sim, você está dizendo na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Ali você renova, né, em toda aquela linguagem não verbal, que está acontecendo um amor que é muito profundo, em todos os uhum. sentidos. E ali saem, a cada encontro, nessa intimidade, nessa profundidade, saem duas pessoas novas. Por isso que é uma fecundidade muito maior do que essa pura Uhum. questão biológica de gerar filhos. Cada vez ali Sim. se renova essa aliança, né? E esse ambiente tem que ser visto de uma maneira muito sagrada. Não pode ser banalizado. As Uhum. pessoas envolvidas, aqueles dois envolvidos que se tornam uma só carne, eles não podem ser coisas, né? Não podem ser utilizados para se atingir alguma outra coisa. O fim tem que ser aquelas duas pessoas que estão ali, entendendo todo o Uhum. valor que um tem para o outro. E muita gente começa a culpar as questões biológicas do relacionamento, porque não tem libido, porque não tem isso, porque tem dor, tem aquilo outro, quando tudo isso muitas vezes deriva desse afastamento, da falta de relaxamento, da Exatamente. falta de Uhum. entrega, né? E eu construí essa semana do desafio e pedi que você viesse aqui também para dar luz para esses casais, porque eu vejo o quanto isso acontece no consultório na prática, né? E foi daí que Uhum. surgiu, de fato, essa ideia de fazer o curso sobre sexualidade. Você, há pouco tempo, junto com o Tiva, botou abriu as inscrições para o Família Forte, que foi sensacional. Outro dia um padre veio falar comigo no direct e tal, ele se preocupa muito em me dar orientação espiritual, o padre Pedro Paulo até, um grande Uhum. querido que eu nunca encontrei com ele, mas ele veio já, me deu vários materiais de estudo, um grande diferencial. Ele falou, você já viu o curso da Adélia do Tibo? Eu falei, ainda não, mas eu vou me debruçar sobre isso também. E aí eu falei, poxa, eu queria muito trazer a ideia aqui, porque a gente está muito em sintonia no que a gente tem falado. E esse Uhum. curso que eu montei, e que as inscrições acabam até amanhã, ele passa por todo esse processo de primeiro redescobrir qual é o sentido do amor, depois entender que o sexo está É isso. dentro disso. Então, por isso que a importância e essa proposta de trazer dentro desse desafio essa questão da vida conjugal e dos desafios dos filhos e de toda a rotina, isso não faz nenhum sentido se a gente não entende que a essência dessa união é esse amor que tem que ser construído antes, essa Uhum. intimidade. E lá nesse curso tem todo o passo a passo. Sabe, a gente começa vendo sobre a beleza do amor, a grandeza do amor, sobre todas as questões de cuidado, autoestima, da beleza, o que a beleza revela sobre nós, para depois nos Uhum. debruçarmos com a questão biológica. Óbvio, como médico, eu não posso me afastar disso. Mas esse é um dos módulos do curso. Então, Uhum. toda essa beleza, assim, as questões morais, eu também falo muito lá. Então, tem vários bônus que são mais voltados para essa questão prática, da preocupação dos casais
em sair da rotina, artifícios que podem ser usados para dar uma criatividade maior no relacionamento, uma apimentada de alguma forma, tudo com muito respeito e muita dignidade, porque a gente está acostumado a ver muita coisa aí ofensiva quando você fala em sair da rotina. E ali eu me preocupei em fazer uma coisa voltada para os casais que têm essa espiritualidade, que estão aqui dividindo esses valores com a gente. Então, dentro desse contexto de desafio, esse curso, para mim, surgiu com muito carinho, como uma proposta de coração para todas essas famílias que estão nos assistindo aqui. Então, eu queria fazer esse convite para todos vocês que aqui estão, de que se permitam ser atingidos por esse curso. As inscrições acabam amanhã à noite. E eu tenho certeza, com todos esses depoimentos que eu já recebi ao longo do próprio desafio, que eu sei o potencial que ele tem de transformar a vida desses casais que estão aqui lutando para resistirem à rotina e viverem, de fato, uma vida a dois que seja prazerosa e que seja feliz. Então, assim, fica aqui o convite para todo mundo. Maravilha, é isso mesmo. A gente precisa redescobrir o sentido, né? O que é a sexualidade humana. Redescobrindo isso, muda toda a forma de se relacionar no matrimônio. Fantástico esse curso, tenho certeza que vai ajudar demais, Felipe. Maravilhoso, porque hoje não se sabe mais o que é o amor e o que é a sexualidade. Quando a gente redescobrir, voltaremos a viver de forma plena e abundante, não é? Exatamente. Tem muita gente que me procura no consultório achando que vai reviver, né, reacender essa vida sexual, essa vida conjugal, com comprimido, com remédio. Quando a questão é muito mais do que biológica, ela é espiritual, ela é moral, ela é afetiva. Passa por tudo isso que a gente falou aqui. Então, ali nesse curso, eu convido todos esses casais a se debruçarem sobre todas essas questões que não são óbvias, mas que são as fundamentais. E que são muito mais difíceis de serem vistas e serem trabalhadas aí nos consultórios da vida. Exatamente. Então, acho que fica aqui o convite para que essas famílias se permitam serem atingidas por esse material que está muito lindo, de verdade, muito bonito. Eu coloquei meu coração ali. E convidar a todos, né, para continuar acompanhando essa família forte que está aí na sua casa, que sempre me recebe com tanta generosidade. E te agradecer mais uma vez pela sua presença constante aqui nessa página, sendo nas lives, sendo nos stories, curtindo lá, suas postagens. Eu agradeço muito por essa família forte que aí está. Eu acho que as inscrições do Família Forte já se encerraram, né? Sim, nós estamos encerrando esse primeiro curso. Turma, né? Na próxima semana, a última semana de curso foram 3 meses e meio de aulas. 2 aulas semanais. Muito lindo, muito lindo. Vamos ver, né? Quem sabe aí a gente reabre todos esses cursos aí de novo, nessas novas possibilidades, exatamente. Mas como redescobrir, o nome do curso é, de fato, como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento. Maravilha. Todo esse percurso, todo esse caminho, todo esse desafio de se redescobrir. E aí são 4 módulos de curso, cada um com 2 a 3 aulas, mais todos os bônus sobre questões práticas de saúde mesmo, orgânicas também. Então, tem coisa para os solteiros que ainda vão viver a noite de núpcias e que tem muito medo dessa noite. Tem coisa para os casais que já querem sair da rotina. Tem aula de monitoria que vai ter depois para tirar as dúvidas. Então tem muita coisa legal lá. Muito bom. Aproveitem porque as inscrições já estão acabando. E, mais uma vez, muito obrigado, Déia. A gente tem aí os segundinhos finais e para não perder, porque senão o Instagram fecha do nada. Pois né? Eu queria te agradecer muito e dizer que essa página está de portas abertas para vocês, viu? Obrigada, Felipe. A alegria foi toda minha. Que seja um sucesso aí, que dê muitos frutos na vida dos casais esse curso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau.